A criação de peixes conquista cada vez mais espaço nos rios brasileiros. Você vai conhecer agora criadores de tilápias de São Paulo que estão adotando tecnologias surpreendentes. Muitas delas são resultado de um trabalho que combina pesquisa privada e pública. Veja na reportagem do César Daci. Um setor que esbanja boas notícias. Não é de hoje que a produção de tilápias no Brasil vem crescendo a um ritmo acelerado. Só em 2020, o aumento foi de 12,5% em relação a 2019. O principal motivo ano passado é o que a gente chama de impacto positivo da pandemia no nosso negócio. Em 2021, nós teremos também um crescimento de 2 dígitos superior a 10%, ou seja, esse crescimento significativo continua nos dias de hoje. Hoje, no Brasil, 110 mil propriedades trabalham com tilápias e algumas delas vêm usando tecnologias de ponta para produzir cada vez mais e melhor. É o caso dessa empresa de Santa Fé do Sul, em São Paulo, que aplica várias inovações dentro dessas estufas para garantir o bom desenvolvimento dos peixes na primeira fase da criação, quando as tilápias ainda são alevinos. Olha, a gente resolveu fazer essa entrevista na entrada da estufa, porque lá dentro a temperatura é muito elevada. Exatamente, passa dos 50 graus fácil aqui dentro. É difícil pra gente, né? Muito difícil pra gente, mas é bom para controlar a água dos peixes. Pelo termômetro, a temperatura estava ainda mais alta. Ideal para manter a água em 30 graus centígrados, mas desgastante para o José Marcondes, que coleta e analisa o material desses tanques pelo menos 3 vezes ao dia. É bem cansativo, soa bastante aí. Quantos litros de água você toma por dia para repor esse suador todo? Tem uma vez que eu cheguei a fazer a média aí, mais de 5 litros. É mesmo? Dá-lhe água então? Bastante água. Por aqui, um sistema de bombas recircula a água o tempo todo, o que reduz a reposição a apenas 5% ao mês. E a matéria orgânica passa por um constante processo de transformação, no que, tecnicamente, recebe o nome de biofloco. Tudo que sobra dentro da água, as bactérias que estão nesse ambiente consomem e com isso formam esses flocos. Esses flocos nada mais é que um composto de bactérias que a tilápia filtra. Ou seja, ela come, formando um ciclo fechado. Vocês jogam ração, a tilápia excreta, a bactéria come, forma o biofloco e o peixe come o biofloco. Perfeito. E essa bactéria, ela surge naturalmente? É do ambiente. 24 horas ele está se alimentando, essa é a grande vantagem do nosso sistema, que faz com que a tilápia tenha uma melhor composição muscular e no futuro um filé melhor e mais saboroso. Nessa outra propriedade, no município de Rubinéia, uma outra tecnologia promete revolucionar a vacinação contra a Streptococcus, a doença do olho esbugalhado que pode matar o animal. O processo utilizado hoje na grande maioria dos criatórios é todo manual. O funcionário faz o trabalho peixe a peixe, agulhada por agulhada. Agora, com esse equipamento, basta colocar os animais numa canaleta que a máquina faz o restante do serviço. Olha a agulha aí trabalhando sozinha, impulsionada a partir de um sensor que identifica o momento certo da vacinação. Hoje a vacinação manual a gente vacina por volta de 2.000 peixes por hora por funcionário. Aqui a gente vai vacinar de 5 a 7 mil peixes por hora, com a mesma mão de obra. Mas reduz o número de funcionários. Reduz o número de funcionários, só que como a gente está aumentando a produção, a gente vai conseguir realocar toda a equipe de vacinação nossa dentro da produção aqui, então a gente acaba reorganizando tudo aqui dentro. Com o mercado aquecido e cada vez mais exigente, a própria tilápia ganhou novas características ao longo dos últimos anos. Genética não para, né? Isso é em qualquer atividade agropecuária. E a gente vem trabalhando com peixe hoje melhorado, que é um peixe que você pode ver que ele é mais redondo. A cabeça menor, um dorso maior, que é o lombo, né? Que é o que a indústria quer, que é o que o mercado quer para processar. Lado a lado, veja como é um peixe de uma geração anterior
e outro com uma genética, digamos, mais recente. Nós tínhamos um ciclo aí de 200 dias, 210 dias, né? No começo, o rendimento de carcaça é de 27%, 28%. Então, hoje já tem ciclos aí de 120, 140, 150 dias. E o rendimento de carcaça é de 33%, 34%, 37% já. Por isso que a tilapicultura cresce tanto da forma que cresce comparado às outras espécies de produção aquícola. Porque ela tem esse pacote tecnológico que as outras espécies não têm. Nas águas do Rio Grande, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, está nascendo uma das mais modernas estruturas para a criação de tilápias. Um modelo circular, totalmente brasileiro e bem diferente do tanque de grande volume quadrado que nós já mostramos numa outra reportagem aqui mesmo no Globo Rural. Tudo começou em 2015, quando um grupo de empresários resolveu tirar essa tecnologia do papel com o apoio de pesquisadores do Instituto de Pesca de São Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais. O formato redondo é o que melhor se adapta à condição do rio que a gente busca. É que tem alguma correnteza com velocidade suficiente para renovar a água, mas não o suficiente para fazer o peixe ter que ficar nadando contra a correnteza, que aí ele gastaria energia para isso. Esse projeto contou com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O fornecimento de ração foi o que norteou o desenvolvimento desses tanques. Afinal, peixe precisa de comida espaçada ao longo do dia. E quanto mais vezes, melhor. Por isso, cada estrutura dessa tem seu próprio silo, que de 15 em 15 minutos alimenta um cardume de 40 mil a 80 mil tilápias, dependendo da fase da criação. Para se ter uma ideia, num tanque convencional, os peixes são alimentados 5 ou 6 vezes ao dia. Aqui, 48 vezes. Para a tilápia isso é muito importante porque ela é uma espécie competitiva. Então, como essa frequência alimentar ela é maior, isso oferece um bem-estar maior para o peixe. Consequentemente, você vai ter lotes uniformes. Tem outra vantagem também, que foi a diminuição da gordura visceral. No caso desse viveiro, ela caiu de 7% para 3%. Que é uma gordura não desejável. Não desejável. Cada silo tem capacidade para armazenar 1.200 quilos de ração. E o estoque dura de 1 dia e meio a 4 dias, dependendo do tamanho do peixe. Tudo por aqui é automatizado e conta com aquela ajudinha do sol. Todo o sistema é feito através de placas fotovoltaicas que dá a mobilidade para que ele possa ser colocado em qualquer lugar e evite o risco de você trabalhar com cabos submersos para trazer energia para operar o tanque. Como qualquer atividade de grande porte, esse tipo de criação gera impactos e por isso precisa de autorizações para funcionar, seja de uso, seja ambiental, que condiciona a licença a uma série de regras. Telas apropriadas para evitar a fuga de peixes em massa e o monitoramento da qualidade da água são algumas delas. No total, 30 tanques circulares flutuam hoje em dia por aqui. Uma estrutura feita em alumínio com 14 metros de diâmetro, projetada para um volume de 450 metros cúbicos de água. Veja aí como é a divisão. De baixo para cima vem os tambores, depois tem uma tela de fundo, que é o fundo do tanque, depois tem 4 metros de telas laterais, certo? Que é a profundidade de água, depois ainda tem uma borda livre de 80 centímetros a 1 metro. É onde o pessoal anda em cima e em volta do tanque, normalmente. E, por fim, o silo, que está a uns 2 metros da água. O formato redondo foi inspirado numa experiência fora d'água. A gente já trabalhou com pecuária de boi de corte e nas fazendas onde a gente operava, tem um curral que ele é de um formato circular e opera com sistemas de porteira para deslocar o gado para um curral, para um outro, para o caminhão. E aí vocês adaptaram para o peixe? Nós viemos para o peixe e trouxemos essas ideias do bovino para o peixe. Dentro desse conceito, foi instalado um sistema com 2 porteiras, pensado para facilitar o trabalho da despesca.
Para fazer a retirada do peixe de um tanque desse, o sistema constitui em usar as porteiras que rodam, a gente chama isso de redondel. A movimentação de uma das porteiras encurrala os peixes para um lado, deixando o restante do espaço livre. E em seguida você introduz um tanque de forma triangular. É um pedaço de pizza. É um pedaço de pizza. Por isso a gente chama tanque fatia de pizza. Daí basta abrir as telas laterais para que os peixes entrem no tanque fatia. E faz o arrastamento dos peixes para o interior desse tanque. Esse trabalho de movimentação da porteira demora quanto tempo? Olha, normalmente umas 2 horas. Não pode ser rápido? Não, não pode ser rápido. O processo é lento, ela é puxada com uma corda manualmente e você vai arrastando, conduzindo o cardume de peixe de forma tranquila, sem causar muito estresse, tumulto no cardume. Se o pescador precisa de paciência, o piscicultor também. Sem dúvida, muito bem colocado, sem dúvida. Com os peixes engaiolados, basta arrastar o tanque fatia até a margem e finalizar a despesca. Ficou impressionado com o que viu até agora? Pois o tanque circular ainda reserva mais curiosidades. Note que o piso que rodeia todo o tanque flutua com a ajuda de garrafas PET vazias, encaixadas e amarradas de cabeça para baixo. São 4.000 unidades em cada tanque e ela tem um efeito de amortecimento. Por isso que tem onda do lado de fora e a superfície da água no interior do tanque é praticamente plana, sem efeito de onda. Isso ajuda na criação, porque como o tanque fica estável, ele não tem movimentação da tela. E quando os tanques têm movimentação da tela por causa de onda, o peixe, a hora que encosta na tela, ele perde o muco, que é a maior proteção dele contra a entrada de doenças. Enquanto as garrafas PET reduzem a ondulação dentro do tanque, boa parte da estabilidade da estrutura vem dos tambores que ficam lá no fundo. E são esses mesmos tambores que têm um papel fundamental na hora da manutenção, depois de cada ciclo de produção. Veja que impressionante! São eles que fazem o tanque ficar inteiro fora d'água. Na posição de criação de cultivo, ele está com os tambores cheios d'água. Quando você insere o ar, injeta o ar dentro desses tambores, você expulsa essa água, porque a pressão do ar é maior do que a pressão da água. A hora que o ar entra, esse tanque boia. Na verdade, a gente não inventou esse processo. É um processo físico que é usado na imersão e na emersão do submarino. E isso barateia demais o processo, né? Caso contrário, você teria que fazer isso dentro da água. Com mergulhadores? Com mergulhadores, com bomba apropriada para trabalhar dentro da água. É uma mão de obra cara, porque é especializada, e a gente fazendo fora d'água é um processo natural, sem precisar entrar dentro d'água. Quando o serviço acaba, é só inverter o processo e afundar o tanque novamente. Você abre os registros de ar, o ar começa a sair e a água entrar. Consequentemente, ele vai abaixando por causa do peso, ele desce até a posição de cultivo. Está pronto para receber os peixes. Pronto para receber os peixes. De quanto foi o investimento público nesse projeto? Até o momento foi R$1.700.000. E qual foi a contrapartida da empresa? A contrapartida da empresa da ordem de R$15 milhões até o momento. Nosso pensamento é que a pesquisa ela deve caminhar junto com o setor produtivo, porque quando há esse relacionamento, há ganhos para todos os lados. São trocas de informações, também diversificando proteína, não só comendo frango, carnes de bovino e suíno, mas também colocando pescado ao nível dessas outras proteínas. A tilápia é um peixe de origem africana, mas os dois principais produtores mundiais são a China e a Indonésia. O Egito vem em terceiro e o Brasil em quarto.